Olá, muito boa tarde para você. Mais um Meetup da Saving Cloud ao vivo hoje, que é dia 21 de junho, 1 hora da tarde, terça-feira, e nós vamos falar sobre MongoDB aqui com você nessa tarde, né? Nós seguimos juntos, então, por pelo menos 1 hora no evento de hoje, que tem o tema Como criar e configurar um ambiente cloud MongoDB. E isso vai ser realizado dentro da plataforma da Saving Cloud para você que está chegando agora, que está acompanhando aqui o nosso Meetup, vai ficar por dentro de como funciona e também de todas as aplicações e ferramentas disponíveis na nossa plataforma. Então, esse também é o primeiro Meetup que a gente faz sobre MongoDB aqui na Saving Cloud, então é muito interessante para você que está acompanhando aí, porque nós vamos trazer desde o início, né, desde a introdução sobre o que é, enfim, todos os detalhes a respeito de como criar, configurar, é algo bem dinâmico e bem completo, então para você que tem curiosidade para utilizar então o banco de dados MongoDB, é uma novidade então aqui nos nossos Meetups, que é a primeira vez que a gente vai trazer para você o MongoDB disponível na plataforma da Saving Cloud. Você vai conhecer na prática como criar e configurar ambiente. O nosso especialista convidado, inclusive, ele vai trazer os principais diferenciais da aplicação, como acessar, como criar uma conexão com o banco de dados em nuvem e muito mais. Então, fique com a gente aqui, porque já já ele vai estar aqui com a gente. E é claro, se você busca uma solução que ofereça, né, alta disponibilidade, performance e ambientes com total redundância, para que você possa, de maneira ampla, né, escalar o seu Cloud MongoDB, esse evento aqui é para você, tá? E já adiantando para você que está acompanhando aqui, esse é o primeiro de 2 eventos que nós vamos fazer aqui, um segundo, inclusive, falando sobre alta disponibilidade, como escalar o MongoDB. Então, é bem importante que você participe, esteja aqui com a gente. E é claro, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva para não perder esse segundo evento aqui que vamos ter em breve. Então não tem uma data definida, mas em breve nós teremos esse evento aqui, tá certo? E falando do nosso convidado, hoje a gente vai receber mais uma vez o especialista back-end da Tech Guru, a sua comunidade tech, o Rafael de Pieri. Ele vai tratar com a gente sobre o tema de hoje. Ele vai responder a perguntas, inclusive, como quais vantagens e diferenciais posso encontrar fazendo uso do MongoDB? E também em quais linguagens de programação eu posso conectar esse banco? Então não perca não, fica aqui com a gente que já já a gente traz essas outras perguntas e mais detalhes, tá? E enquanto a gente não começa, é muito importante que você mande o seu boa tarde para a gente, manda boa tarde com o nome, a cidade de onde você está acompanhando o nosso bate-papo aqui, que vai começar daqui a pouquinho, que daqui a pouquinho eu vou ler aqui ao vivo com vocês e interagir também, tá certo? É muito importante também que você se inscreva no nosso canal, como eu comentei aqui antes com vocês, se inscreva para fazer parte da nossa comunidade, né? A gente tem sempre muito conteúdo relevante aqui no nosso canal, os eventos, inclusive as perguntas que são feitas aqui por vocês também ficam disponíveis aqui para, enfim, conferir logo depois do nosso Meetup e também, né, para chegar em outras pessoas que possam ter as mesmas dúvidas que você aí do outro lado, tá certo? Aproveite também e siga as nossas redes sociais, todas elas, @SavingCloud, inclusive a gente está chegando no TikTok com conteúdo exclusivo para quem seguir lá, então você vai conhecer um pouquinho mais sobre quem trabalha na Saving Cloud, vai conhecer um pouquinho mais também sobre a nossa estrutura. É importante, né, para você que quer, né, ter uma empresa que, enfim, atenda você com toda experiência, toda a case, né? Precisa saber quem está cuidando do seu negócio, é muito importante. E nossa plataforma no TikTok vai trazer essa proximidade com você também. Já siga a gente lá, @SavingCloud também, tá certo? Lembrando que esse evento é um oferecimento também da Tech Guru, a sua comunidade tech. Inclusive, a gente preparou um videozinho rapidinho para você que não conhece, para conferir. Tá vendo só? A Tech Guru é o ponto de encontro de quem busca aí saber mais sobre tecnologia, informação, enfim, muito mais. Então, nós temos conteúdos sobre as mais diversas aplicações. O site está aí na tela, os grupos ficam disponíveis lá na aba Comunidades do site, techguru.com.br, a sua, a minha, a nossa plataforma Tech, Comunidade Tech.
Então, Kubernetes, WordPress, Firebird, Windows, MySQL, .NET e agora os grupos MongoDB também estão estreando hoje, inclusive eles estão aqui na nossa descrição, os grupos para você aí tirar suas dúvidas e fazer parte, né, dividir conhecimento, enfim, trazer a sua dúvida, a sua experiência, o seu case de negócio, pode dividir com outros desenvolvedores e empresas do ramo e nós também mediamos os debates nos grupos de MongoDB que estão aqui na nossa descrição, os links WhatsApp, Telegram e Facebook, tá certo? Você já pode clicar aí e conferir, tá bom? Então é isso, gente. Lembrando também uma coisa muito importante para quem participa aqui dos nossos eventos, né, na Saving Cloud, sabe que tem bônus disponível em todo o evento. Então, para você que está participando, hoje não vai ser diferente. Tem bônus exclusivo no final do nosso meetup aqui e aproveite, inclusive, para conferir as palavras-chave. São 3 palavras-chave que passam durante a nossa transmissão aqui. Então, você precisa ficar de olho para poder conferir aí as palavras-chave, anotar. Então, pega o papelzinho aí, uma caneta, pega o bloco de notas do seu celular, anote essas palavras para poder recuperar, então, resgatar o bônus no final do nosso meetup de hoje, tá certo? E daqui a pouquinho, então, você vai saber qual é o nosso bônus de hoje. Mas antes disso, a gente vai agora ver, né, quem mandou boa tarde, de onde está assistindo o nosso meetup aqui hoje da Saving Cloud, um momento muito importante, né? Vocês aqui interagindo com a gente. Olha só, nós temos o Fernando Fry, de Piracicaba, boa tarde para você. A Aline Vieira, de Americana. A Pamela Silva também, boa tarde. Isabelle Cristina, boa tarde. Francisco Ângelo, mandando o seu boa tarde aqui para a gente também. Boa tarde para vocês. Lara Dias também com o seu boa tarde. Elisângela Maciel. O Iago Tales, lá de Minas Gerais, olha só. E Daniel Guidolin aqui também, lá de Aquiraz, no Ceará. Ei, Daniel. Andréa Poloni está aqui com a gente também. E temos aí o Jefferson lá em Fortaleza. Esses dois, para quem não sabe, o Jefferson já participou de vários meetups aqui, o Daniel também, né? Eles são da nossa equipe aqui da Saving Cloud, estão no nosso data center lá em Fortaleza. Olha só que legal, para você que acompanha, para saber, nós temos 2 data centers, 2 pontos aqui no Brasil, um em Fortaleza, no Ceará, e outro aqui em Campinas, em São Paulo. Eles estão lá visitando, né, trazendo sempre alta disponibilidade, né, manutenções periódicas para você ter a maior disponibilidade possível da sua aplicação. Muito bom a nossa equipe aí participando com a gente na tarde dessa terça-feira, dia 21 de junho. E vamos lá, gente, não vamos mais enrolar não, nós vamos trazer aqui então hoje como criar e configurar um ambiente cloud MongoDB. Você vai conhecer na prática então hoje como criar e configurar o ambiente. Para você que está chegando aqui é muito importante saber, né? E nosso especialista convidado vai trazer os detalhes, os principais diferenciais da aplicação, né? Como acessar, criar conexão com o banco de dados em nuvem e muito mais. Mas antes da gente começar, é um videozinho bem rápido de 40 segundos e na sequência o Rafael de Pera está aqui com a gente para mostrar e tirar a sua dúvida. Chega de espera, então a gente vai receber nesse momento aqui o Rafael de Pieri na tarde de terça-feira. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Como vai? Olá, boa tarde a todo mundo aí que está nos assistindo, né? Boa tarde, Marcos. Espero que o pessoal esteja ansioso aí para falar sobre o MongoDB hoje. Com certeza, sem dúvidas. Já aproveitando para o pessoal que está participando aqui do nosso bate-papo, se você tem alguma dúvida, tem alguma questão que você quer esclarecer a respeito do MongoDB, né? Nós vamos mostrar aqui hoje como criar, como configurar. E já mande sua pergunta, então, aqui no nosso chat para participar ao vivo com a gente, tá certo? Lembrando também que é importante que você já se inscreva no canal. Como eu comentei lá no início, a gente vai ter um outro evento sobre como escalar, né, na plataforma da Saving Cloud, o seu ambiente MongoDB. Então é importante que você já se inscreva para não perder. E deixe também o seu gostei para que esse conteúdo sirva de relevância, né, e chegue a mais pessoas que procuram por esse tema, tá certo? A gente então começa aqui com o Rafael, voltando aqui com a gente.
trazendo uma introdução a respeito do tema, né, sobre o MongoDB. Ele vai trazer alguns detalhes a respeito disso. E na sequência a gente tem a nossa tradicional rodada de perguntas, onde ele também vai mostrar como configurar, enfim, e criar o ambiente aí do MongoDB. Fael, com você. Bom, obrigado. Não, primeiro aí até pedir desculpa, minha voz está um pouquinho rouca ainda, né? Tô me recuperando, né, de Covid, né? Então, se falhar a voz aí, até peço desculpas, né, por isso. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Primeiro eu vou dar uma introdução, né, para falar um pouquinho o que é o Mongo, né? Não é um banco de dados tão convencional quanto a gente usa, né, no dia a dia. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre ele, explicar um pouquinho sobre os diferenciais, né? Bom, tá enxergando a minha tela aí, Marcos? Tá Sim, tudo tá certo? aparecendo já. Ah, perfeito. Bom, vamos lá, falar um pouquinho sobre o Mongo, né? Mas antes de mais nada, aí, para quem não me conhece, eu trabalho como desenvolvedor back-end na BizBank, né? Que é uma fintech da Ambev. Basicamente, trabalho na parte do setor de Pix, né? Então, toda a parte de desenvolvimento de Pix, né? Seja chaves, transacional também, né? Entrada, saída de Pix, questões também de fraude, né? Eu tenho atuado mais nesse contexto, né? Tenho uma experiência aí, mais de 10 anos de mercado. Eu trabalhei com diversos bancos de dados, né? Postgres, MySQL. Atualmente também estou trabalhando com o Mongo, né? Já usei Dynamo também e outros bancos de dados. E aí hoje eu queria falar um pouquinho, né, sobre o que de fato é o MongoDB, trazer um pouquinho das características desse banco de dados. Ele é um pouco diferente do convencional, né? As vantagens, benefícios que ele pode oferecer e algumas desvantagens que ao longo do tempo aí eu consegui absorver algumas limitações. Mais fria não é uma limitação assim tão grande, na verdade, até para evitar problemas maiores. E aí depois a gente vai subir um servidor Mongo, né, na Saving Cloud, fazer uma conexão simples, né, de uma aplicação que eu escrevi aqui, bem simples mesmo, só com endpoint, para fazer o registro de, entre aspas, ali, alguns tweets, né? E ver como é que os dados são salvos no banco de dados Mongo, né? Bom, fala um pouquinho aqui sobre ele. Basicamente, é o principal banco NoSQL de mercado. Ele é o primeiro, é o mais utilizado. Ele foi desenvolvido pela Tendim, basicamente em 2007, né? Começou o desenvolvimento. E tamanha foi a adesão da comunidade que o próprio Mongo deu nome a uma empresa, né, que chama MongoDB Inc., né? Ela hoje opera em capital aberto, inclusive na Nasdaq, né, nos Estados Unidos. Então, assim, foi um projeto que deu muito certo, né, gerou uma empresa nova. E a primeira versão do Mongo ela foi lançada em 2009, né? E foi publicado na licença GNU, né, General Public License, né, então ele é open source, você não precisa, quando for utilizar o banco de dados Mongo, não precisa pagar uma licença, o seu custo vai ser integralmente com a infraestrutura, né. E ele é escrito, uma curiosidade, né, ele é escrito em C++. Aí, para passar um pouquinho sobre, sempre que a gente vai falar sobre NoSQL, né, nós temos que tentar se basear naquilo que é mais usual e comum, né, no dia a dia. E na faculdade, pelo menos na minha época, não sei se hoje mudou, o pessoal batia muito nos termos de SQL, né, os conceitos básicos, né, que é um banco de dados, tabelas, linhas e colunas, né. No Mongo é um pouco diferente, né, a gente está falando sobre, a gente tem os bancos de dados, nós criamos até de maneira mais simples, mas as tabelas elas são um pouco diferentes. Vamos assim dizer que nós trabalhamos com collections no MongoDB, né? Então todos os dados eles são agrupados em coleções. E aí dentro dessas coleções nós temos os documentos, né? Que basicamente são a gente chama de BSON, né? Que é um binary JSON, mas no final do dia é um JSONzão mesmo ali, um JavaScript, um objeto JavaScript, né? Vou até mostrar depois para vocês na prática.
Ele é um pouco diferente, mas bastante extensível, não tem algumas amarras que um banco com características SQL tem, né? Então é bem mais tranquilo. E ao invés de colunas, né, ele vai ter atributos ali, né? Que seria basicamente chave e valor, né? Esses documentos. Como é um JSON, então chave, valor e um objeto, basicamente JavaScript, bem tranquilo. Uma coisa bem importante quando a gente fala sobre MongoDB é a questão dos relacionamentos, né? A gente, como pode ver na imagem, a gente tem um banco e tem diversas coleções. Essas coleções, elas não têm nativamente ali um relacionamento entre si, não tem uma chave estrangeira, né? A gente está falando de um banco não relacional, então, evidentemente, assim, a gente não vai ter nenhum tipo de amarras. Então, nesse cenário, a gente salva as informações em uma única instância, né? Que é o próprio documento ali, o JSON, que podem ser aninhados também, né? O JSON pode ter vários objetos aninhados, isso também é possível, né? Como a gente pode ver na imagem, a gente tem... Eu peguei um exemplo muito simples, na verdade, que é de uma coleção do próprio banco de dados ali, né, para administração. Então, tem os usuários e tem as roles dele, né? Quando a gente fala de banco relacional, a gente teria uma entidade role, né, com as nossas permissões, e teria uma entidade usuário. E aí teríamos, né, numa relação ali N para N, né, um usuário tem várias permissões, e a permissão pode estar em vários usuários, a gente teria uma tabela ali relacionando as duas informações. No caso do Mongo, a gente tem uma certa redundância dessas informações. Ele trabalha muito bem de 1 para 1 e 1 para N. Não é adequado para N para N, já deixando bem claro pelas experiências e também pela própria característica do banco de dados. E aí o que a gente tem? A gente pode ter o usuário, por exemplo, com um nó, né, ali dentro, né, um objeto roles, com uma lista de permissões. E essas permissões elas vão se repetir em outros usuários. Então, por esse motivo, né, a gente pode ter uma certa redundância quando quando se trata de Mongo. Né? Então, é bastante importante pensar na questão da modelagem dos dados e ver se de fato o Mongo faz sentido ali para sua necessidade de negócio. Trazendo aqui um pouquinho das vantagens e benefícios aí que tenho enxergado, né? Os esquemas são bastante flexíveis, né? Então, como eu disse ali, a gente consegue estender os dados de maneira muito simples, né? Por exemplo, se eu quisesse colocar ali numa entidade usuário outras informações, eu poderia fazer tranquilamente, sem ter a necessidade de me preocupar com constraints, me preocupar com relacionamentos externos. Então, é uma abordagem extremamente flexível, né? Eu posso salvar qualquer coisa ali, eu posso salvar uma lista de strings, eu posso salvar uma lista de inteiros, eu posso salvar um objeto JSON. Então, assim, é extremamente flexível esse tipo de banco de dados. Né? E ele não segue absolutamente nada, né? O que a gente conhece de conceito bidimensional, né? Que é o basicão do NoSQL, né? Linhas e colunas. E aí, um ponto que a gente sempre trata, né, quando a gente fala de NoSQL, é a questão de performance, escalabilidade, alta disponibilidade, até por conta da razão pela qual, né, esses bancos surgiram. Né? Então, um benefício assim, que a gente enxerga, né, direto quando a gente vai usar é a performance, principalmente de escrita, né, e de leitura. Para escrever, como você quando está falando sobre NoSQL, a gente está falando sobre clusterização, então tem mais capacidade de máquina, mais capacidade de CPU, né, de distribuição dos dados de forma lógica, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, a performance é um ponto extremamente interessante, né, ele vai ser várias e várias vezes mais rápido que um banco relacional, né, mas é bom deixar bem claro, isso não quer dizer que ele é muito melhor que um Postgres, depende muito da sua necessidade de negócio, né, deixando bem claro isso. Então, as consultas elas são mais simples, né? Você precisa sempre modelar pensando em ter uma indexação pelo nível mais alto ali dos nós, né, dentro do JSON. Os dados são centralizados, né, na instância, então você tem um documento, ele vai trazer todas as informações de uma única vez, não vai precisar, né, das junções ali que a gente faz usualmente nos bancos relacionais para não ter a redundância dos dados. Né? E a indexação sempre pontua aqui porque ela faz toda a diferença. Quando você indexa adequadamente
os seus dados, eventualmente você consegue uma performance muito melhor. No Mongo não é diferente, né? Assim como o banco relacional, ele também fornece esse recurso e ele deve ser usado, né, sempre muita cautela e corretamente. Aí um ponto importante que, assim, eu poderia falar de várias vantagens aqui, mas isso você pode ter em outros bancos de dados. Vou falar especialmente do Mongo, o sharding, né, dele é muito interessante, né, ele fornece uma opção de você distribuir os dados em várias máquinas, né, dentro do seu cluster, né, dos seus nós, e você consegue fazer uma divisão lógica desses dados lá que estão contidos, né? Então, por exemplo, eu posso colocar numa única instância do meu cluster a coleção que exige mais da minha aplicação, que é mais exigida, seja escrita ou leitura. Então, isso pode te fornecer, né, te dar a opção de ter uma vazão muito maior dos dados, né? Não que isso não seja possível, né, em bancos relacionais, só que a capacidade que o Mongo oferece e de forma nativa é muito interessante para esse tipo de situação, né? O Postgres até oferece, só que eventualmente para administrar isso é um pouco mais complexo, né? Normalmente os cloud providers, assim como, né, Amazon, Saving Cloud e outros providers, eles já oferecem algumas ações que facilitam essa distribuição lógica dos dados, né? Talvez aí provavelmente vai ser o tema da próxima apresentação, não vou dar spoiler, né? Mas só para deixar claro que isso é um super benefício quando você usa MongoDB. A única diferença vai ter que colocar um roteador ali na frente, né, um router, e o Mongo já oferece isso, que é o Mongoose, né? Então, quando você tem o driver, né, você vai configurar o driver ali de conexão da sua aplicação com o MongoDB, né, ele já tem essa capacidade de rotear para o shard onde está a coleção, né? Então, é extremamente interessante essa abordagem quando você precisa, né, ter uma grande vazão, um grande volume de dados ali. Estamos falando de Big Data mesmo, sabe? Estou falando de aplicações de CRUD, de coisas simples, né? Então, ele é bem interessante nesse ponto. Logs também, né? Também o pessoal pode usar para fazer auditoria, bem interessante. E aí outro recurso que ele fornece, né, que eu enxergo como muito interessante, é o Replica Set, né? É uma solução inativa, né, para redundância de dados, né? Então é para alta disponibilidade, como as palavrinhas mágicas que sempre aparecem nas palestras e meetups, né? E ele fornece uma replicação assíncrona, né? Então você consegue, através de uma máquina primary, duplicar, né, replicar esses dados em aplicações, em instâncias secundárias, né, uma ou mais instâncias. E automaticamente já tem uma capacidade de failover automático. O que seria isso? Se a minha máquina primária tiver apresentar algum tipo de problema, uma secundária assume essa posição, né? Ela vai ser responsável, né, por fazer a sincronização entre as instâncias do meu cluster. E aí, baseado, como você tem várias instâncias, né, você pode talvez aplicar um CQRS, né, que são a segregação entre operações de leitura e escrita, também é uma abordagem que é possível fazer com o Mongo. Então, esse é um ponto que a gente vai discutir, né, no próximo meetup, aí não vou atropelar, Marcos, pode ficar tranquilo, mas é uma vantagem que eu quis colocar aqui, quis pontuar para o pessoal. Mas assim, nem tudo são flores, né? Apesar que, até mais ou menos, né? Vamos falar um pouquinho sobre as desvantagens e limitações. Acho que a maior dificuldade é em relação a relacionar os dados entre as coleções, né? Ele não tem um mecanismo tão simples quanto um Postgres, um MySQL, um Oracle, né? Que usa a sintaxe de SQL, então é muito mais custoso para você fazer essas consultas. Não que não seja possível, ele tem um framework, né, chamado Aggregation, que é extremamente poderoso, você consegue fazer essas junções com até um comando que eu coloquei, que é o comando lookup, né? Esse comando ele faz esse serviço, só que ele pode deteriorar o desempenho da consulta, porque ele pode trazer mais informações do que o necessário e também vai ter que cruzar dados de documentos, né? Então ele vai trazer tudo isso para a memória, então tende a ser custoso para a minha aplicação, para minha máquina que está gerenciando, né, as máquinas estão gerenciando os dados do MongoDB, que é um ponto que
Quando a gente trata, né, de bancos relacionais, a gente tem ó, as colunas e tem as linhas, né, que representam esses valores, né? A coluna é o metadado. Agora, no documento, ele salva a informação daqui, né? Então, é chave-valor, chave-valor, chave-valor. Então, ele replica tudo isso em todos os documentos, né? Então, por isso, essa redundância dos dados, né, também pode atrapalhar na questão do armazenamento. Você vai gastar mais memória do que deveria, ou teoricamente usaria em um banco relacional, né? Isso é até assim uma desvantagem, mas é o esperado pela infraestrutura, né, pela topologia que a gente está aqui, que é empregada no MongoDB. E aí tem algumas limitações que, assim, eu acho até que interessante, até bom para não fazer besteira, né? Porque o documento ele não pode ser superior a 16 MB, né? E não é possível alinhar documentos em mais de 100 níveis, né? Pô, se a gente chegar nesse ponto de alinhar 100 níveis ali do nosso BISOL, a gente tem algum tipo de problema no que diz respeito à nossa modelagem de dados. Mas é uma limitação que eu quis trazer aqui, mas evidentemente assim não é muito usual ter 100 níveis de alinhamento, né? E também objetos, né, documentos maiores do que 16 megas. 16 megas é bem grande, inclusive. Mas saibam que é possível aí ter 15,9 megas salvo ali no documento único, né? E uma coisa que, como a gente está trabalhando com clusterização, a gente trabalha com máquinas, né? Nós, né? Então, teoricamente, a gente vai ter um custo mais elevado se a gente estiver empregando o Mongo num cenário onde não há necessidade de usar Mongo, né? Ele te dá diversas vantagens de escalabilidade, disponibilidade, sharding, redundância, mas se nós estamos usando ele para um fim que não é o que ele foi, né, desenvolvido, a gente pode estar pagando por algo que a gente não está usando na sua potência total. Então é importante também avaliar se o que eu estou usando aqui realmente faz sentido, né? O Mongo faz sentido para a sua aplicação. Aí trouxe aqui algumas empresas que utilizam, aí provavelmente a Globo deve usar no Cartola, né? Pela forma com que o Game Fantasy é desenvolvido. Então, acho que toda vez que o cara salva o time, tem um snapshot, né, do histórico dele. Então, isso tem muito cara de Mongo, né? Porque não tem nenhuma estrutura, ele só precisa armazenar o estado. O Uber, né? Usa também, o eBay, que é um e-commerce extremamente famoso. A IBM, né, nem se fala, e a Cisco, né, que é um provedor aí de soluções de rede, né, o Switch da vida, enfim, uma empresa extremamente importante para o mercado. Aí eu trouxe aqui algumas alternativas e concorrentes, né, trouxe só no SQL, mas se você parar para analisar, tem os SQLs também que podem ser ali os concorrentes ali, se dado determinado tipo de produto. Aí tem o Neo4j, que ele é um banco NoSQL para grafos. No que diz respeito a relacionamento N para N, é o melhor que você pode usar quando se trata de NoSQL. Nós temos aí o Dynamo, que é da Amazon. Ele é poderoso, mas extremamente caro também, então é custoso utilizá-lo, né? Não é um banco muito barato. Tem o Redis, que normalmente o pessoal usa para cache, pela simplicidade, né? Um banco chave-valor extremamente simples. O pessoal usa bastante, mas para cache. Para banco de dados eu nunca usei, mas eu já vi algumas empresas utilizarem. O Silo é um banco relativamente novo, né? Mas eu pude trabalhar um pouco no iFood, achei bem interessante também. Tem o Cassandra, que ele é um wide column, né? Basicamente salva os dados de forma colunar, é um pouco diferente, né? Ele é mais complexo que o Mongo, assim, então é uma solução também. E tem o HBase aí, o HBase, né? Eu particularmente nunca trabalhei com ele e também talvez aí dos que foram listados, tirando o Sila, seja o menos utilizado. Aqui eu até trouxe um ranking, né, que eu sempre trago aí, tanto no Postgres quanto no MySQL, evidenciando que o Mongo ele é o banco de dados aí no SQL mais usado no mercado, né? Ele está em quinto, né, perdendo para 4 outros bancos relacionais, né? O Redis vem logo em seguida em sexto, e a gente pode ver ali o Cassandra, né? Ele aparece ali, o próprio Neo4j também aparece, mas os demais ali, o DynamoDB também aparece, os demais ali nem não aparece, como o Scylla e o HBase, né, da Apache.
Aí, tipo, aqui basicamente é uma introdução, e aí a gente tem, né, Marcos, aí, se você quiser fazer algumas perguntas, mas basicamente eu vou falar aqui um pouquinho sobre como subir aqui um servidor MongoDB. Eu fiz um teste aqui só com um nó, mas eu vou apresentar outras opções. Não vou entrar tantos detalhes aí da alta disponibilidade, mas é mais para apresentar mesmo a ferramenta, né, que a gente está oferecendo. Então, ele tem um esquema de clusterização. A gente pode trabalhar com um ou mais nós, né, dentro do nosso ambiente Saving Cloud. A gente consegue escalabilidade vertical, né, que é o aumento da capacidade das máquinas, né, da unidade de máquina. Aqui a gente trabalha com Cloudlet, né, que basicamente é 400 MHz CPU, mais 128 MB de memória, né, então a gente consegue tornar isso escalável, né, verticalmente, nas nossas máquinas e de forma automática. E também tem a escalabilidade horizontal, que é adicionar mais workers, né, ou máquinas, né, seja elas físicas ou virtuais, né. Aí a gente nunca vai saber, né, teria que estar lá dentro do data center, mas eventualmente ele vai aumentar a capacidade dos workers ali, ao invés de ter 2, 3 máquinas, vai ter 5, 6, 7, dependendo da sua capacidade, da sua necessidade no momento. Também de forma automática é possível fazer essa configuração. Acho que basicamente é isso, tem algumas referências e estou aberto para perguntas. Tentei ser mais sucinto hoje, falar um pouquinho mais simples, né? E aí depois a gente entra nos detalhes do Mongo ali, na questão da disponibilidade, da escalabilidade. Perfeito, Rafael. Só vou lembrar o pessoal que está participando aqui do nosso bate-papo de hoje que o nosso evento é sobre como configurar e criar, né, um ambiente cloud MongoDB. O Rafael já passou aqui uma introdução com as vantagens, com todos os detalhes a respeito desse banco de dados. É muito importante também que você que está do outro lado tenha uma experiência, né, com o Cloud MongoDB da Saving Cloud. A gente tem bônus exclusivo para você que está aí acompanhando o nosso evento aqui hoje. Então, já passou a primeira palavra-chave, inclusive, não deixe de anotar as próximas palavras-chave para lá no final do nosso evento você poder entrar em contato com o nosso comercial e resgatar esse presente da Saving Cloud para você, tá certo? Lembre também de se inscrever no canal para fazer parte da nossa comunidade, para não perder, né, nenhum outro conteúdo, e deixar o seu gostei também. E já participar ao vivo com a gente aqui no chat ao lado, interagindo, porque o Rafael daqui a pouquinho vai responder a sua pergunta, o seu questionamento aí, a sua dúvida sobre o MongoDB. A gente segue aqui então com o Rafael com a nossa primeira pergunta de hoje, que é a seguinte: em quais linguagens de programação eu posso conectar a esse banco? Assim, o banco, assim, como é um banco bastante popular, né? Então, basicamente, as principais tecnologias, linguagens, provisionam ali um driver, né, para você poder fazer a conexão. Então, JavaScript, né, com Node.js ali para o back-end, talvez seja o que mais case com o Mongo, pela simplicidade, né? A gente está modelando ali um banco JSON, basicamente, que salva em JSON. Então, você trabalhando com Node.js, você ganha uma potência enorme, né? Salvando diretamente os dados ali, JavaScript no seu banco de dados BSON, né? Que é o JSON binário. O Java também oferece, né? Já tem utilizado, Kotlin, C Sharp, né? Eu vi também que o Python, PHP, Ruby, Scala, Haskell também para os mais funcionais, né? Então, tipo, tem C++, né? Que é a linguagem que é escrita. Então, ele tem driver ali para todas as linguagens mais populares utilizadas no mercado. Maravilha, então, respondendo então a pergunta aqui a todo mundo que está participando com a gente, é muito importante para você que está acompanhando nosso bate-papo aqui também, que você siga os grupos MongoDB da Tech Guru, a sua comunidade tech, já estão aqui embaixo exclusivo para você aí que está participando do evento, já participar também, os links, né? Tanto do Facebook quanto do WhatsApp e do Telegram, os grupos já estão disponíveis e você pode fazer parte, é só clicar aí e se inscrever, né? Na verdade, não precisa nem se inscrever, é um convite, você clica e já vai estar fazendo parte, tá certo? A gente segue aqui, então, com mais uma pergunta, na verdade, já é até uma demonstração, né? Que é a seguinte: como criar e configurar um ambiente cloud MongoDB
na plataforma da Saving Cloud, né? O nosso tema de hoje, inclusive. É extremamente simples, vou até... Vocês estão vendo minha tela? Tá, né? Sim, Beleza. sim. Assim, é extremamente tranquilo, né? Eu vou até abrir aqui minha plataforma, né, da Saving Cloud. Eu fiz até um aqui rápido, até porque para a gente não perder tempo, né? Porque ele vai demorar algo em torno de 3 a 5 minutos ali. Mas vou mostrar aqui para vocês como é simples, né? Criar um ambiente. Basicamente, você pode, obviamente, colocar aqui um Nginx na frente, um Tomcat, né? Mas eu vou me atentar aqui à instância do Mongo, né? Eu vou só usar o MongoDB, né? De forma isolada. E aí a gente tem aqui algumas informações de escala vertical, né? O node aqui é nó, né? Então a gente pode ter vamos ter aqui de um Cloudlet até 8. Então isso é o default. Quando ele chegar a 8, teoricamente ele vai, entre aspas, não mais fornecer a capacidade de memória, né? Que é o 128 vezes 8, né? Vai dar um pouco mais aí de 1 mega, né? É isso, quase 2, na verdade 2 megas, 2 megas. Ele até fala aqui, né? Vai dar 1 giga, pô, tô viajando. 1 giga e 3.2 GHz aí de processamento, bem interessante. E ele é bem simples, né, de fazer essa escala. Eu posso aumentar aqui minha capacidade, né? Eventualmente vai aumentar um pouquinho o valor, né, se eu chegar até essa capacidade máxima. É bem tranquilo. Deixar aqui 2 gigas. Aqui a gente pode aumentar o número de nós, né, do nosso cluster. Eu vou colocar 2 aqui para efeito de apresentação, né, e efeito também de disponibilidade. Sempre importante ter mais de um, né. Se um tiver algum problema, a gente tem um segundo ali disponível, né, para poder continuar provisionando os dados. A plataforma oferece também auto-clustering. Eu não vou entrar muito no mérito, mas basicamente é o esquema de réplica 7 que eu comentei para alta disponibilidade. Né, a gente vai detalhar no próximo meetup. Aqui a gente tem alguns dados relacionados ao tamanho do disco, né? O tamanho do disco, basicamente, quanto que eu quero armazenar ali na minha máquina física. Vou deixar o padrão, 25 GB. Para ter uma ideia, onde eu trabalho, a gente tem um cluster de 32 GB, né? A gente usa, acho que nem 30% da capacidade, né? Então, é extremamente tranquilo e tem aplicações que salvam bastante informações de auditoria, principalmente. Né? Aí tem outras informações, tem um IP público, né, interessante, se você quiser deixar disponível um IP para você acessar direto da sua aplicação, né? Então é uma funcionalidade. E é basicamente assim, extremamente simples. Eu posso aumentar aqui, eu posso depois configurar também escalabilidade vertical e horizontal de forma automática, aqui, ó, até mostrando aqui. E eu vou crescer, vou subir aqui, vou colocar o nome Mongo Meetup Live. Vou criar um ambiente. É verdade. Eu coloquei dois nós, então eventualmente a gente vai ter que acessar via host mesmo. Ele está criando aqui, vai demorar um pouquinho. Aí, para efeito de apresentar mesmo o banco de dados, eu até criei uma aplicaçãozinha aqui bem simples. Usei Spring Boot com Kotlin, né, que é uma linguagem que eu gosto bastante. Fiz um endpoint extremamente simples aqui, só para receber um tweet e salvá-lo direto no banco de dados. Notem que a aplicação está um pouquinho estranha as camadas, mas é só para efeito de teste mesmo. Aí eu vou subir ela aqui. Eu estou conectado aqui, importante indicar, né? Estou conectado aqui no meu nó, que eu criei, na verdade, anteriormente para apresentar. Esse que está criando ainda. O que está up é esse cara aqui, o Mongo Meetup. Criei esse cara aqui exatamente para apresentar para vocês como é simples fazer uma conexão externa. Então, basicamente, eu referenciei o meu host. Importante também, né, dizer que uma hora que a gente cria o nosso ambiente aqui na Saving Cloud, a gente recebe as informações de acesso, né, tanto a URL de acesso, o usuário
principal, né? Você pode mudar, né? Pode fazer uma configuração do usuário próprio e a senha. E aí a gente, então eu fiz aqui a configuração simples, né? Passando o host que a Saving Cloud me mandou por e-mail, o usuário, o password, aí a porta padrão, né? Do Mongo, que é 27017, o nome do banco de dados, e eu estou entrando como admin, né? Então, minha autenticação vai ser como admin, né? Tem outras autenticações, mas eu sou administrador do banco de dados. Rodei minha aplicação, está rodando na porta 8080, vou fazer uma demonstração simples aqui de insert, né? Faço aqui o insert, né? Tá aqui minha informação foi salva, 200 ok. Se nós formos aqui estou usando o Studio TXT, gosto bastante dessa ferramenta. Ele salvou aqui os nossos dados, um formato bem similar ao JSON, né? JSON binário. Ele sempre gera esse UID aqui, é uma identificação automática, importante, né? Fácil para identificar o registro do documento. Título, descrição, aí ó, percebe que ele tem a capacidade de salvar uma lista. Eu até preparei para mostrar para vocês como é fácil você escalar os dados, mudando aqui rapidamente o meu objeto. Tá vendo que eu tenho uma tag, que é uma coleção de strings, né, como foi salvo, e eu criei um outro objeto chamado tag aqui, só para efeito de teste mesmo, e vai ter aqui dentro. Então, se a gente pegar aí, falar assim, quero alterar o formato a partir de hoje. Beleza, subiu a aplicação, venho aqui no nosso amiguinho, é uma coleção de objetos agora, né? Então, nós vamos criar aqui um objeto aqui. Deixa eu colocar aqui teste. Salvar. Salvou o objeto. Bom, se a gente for aqui na aplicação, mas no banco de dados, a gente consegue ver que ele consegue trabalhar e trazer, né, como ele é um documento, não tem nenhum relacionamento entre objetos, ele salva tanto a lista quanto o objeto. E não só isso, eu posso facilmente fazer uma outra intervenção aqui no Twitch, falar, não quero uma coleção, só pode uma tag agora. Rapidamente eu venho, subo minha aplicação, venho até aqui o meu Postman, falo, não quero que seja uma lista, agora vou salvar objetos. Faço minha persistência na base de dados. E aqui nós temos 3 objetos diferentes, né? Numa mesma coleção, importante dizer, e que foram, ao longo do tempo, né, sendo alterados ali para um outro formato, né? Então, você tem essa capacidade de escalar as informações. Obviamente, eu fiz só para mostrar que eu posso salvar uma lista de objetos, um objeto, uma lista de strings, de inteiros, né? Mas é extremamente simples escalar as informações. Eu poderia colocar um atributo facilmente aqui e seguir com meu modelo sem atrapalhar os dados anteriores, né? Então é extremamente simples. E estou aqui conectado também, ó, ao meu Meetup aqui, Mongo Meetup, né, que é a minha base de dados. Basicamente é isso, ó, agora acabou de criar aqui meu novo cluster com 2 nós, né? Estou mais potente agora, extremamente simples de criar, criou menos de 5 minutos, né? Então foi bem tranquilo. A gente consegue ter algumas informações interessantes aqui. A gente consegue abrir direto no navegador o Mongo Express. Deixa eu entrar aqui, vai ter mais um e-mail de suporte, ó, tá vendo? Peraí, não é esse aqui não, tem 1, 2, tá, que eu fiz vários aqui, gente. Esse aqui não é esse aqui. Aí a gente consegue acessar esse novo carinha aqui que a gente criou, né, com a senha e com o usuário provido. Deu ruim? Acho que deu ruim. Tem algum probleminha. Ao vivo é assim, né? A gente sempre tem um probleminha. Mas aqui, ó, não vou deixar na mão. Aqui, ó, tem um... Deixa eu ver aqui. Tá conectando ao MongoDB, ó. Ele vai fornecer aqui a interface.
Não, me perdi aqui, cara. Não tinha feito isso aqui. Informação do servidor. Tá, deixa eu ver aqui, está aqui. Agora você pode acessar o painel de controle. Não, que é o painel aqui. Mas basicamente eu teria essa visão aqui, tá, gente? Só para. Tem vários aqui, ó. Ah, entendi. São vários aqui, ó. Tá, um, dois. Assim, cada nó que eu criei, ele mandou para mim um usuário e senha. Aí, baseado nesse usuário e senha, eu consigo, né, chavear ali qual nó que eu quero usar. Nó 1, nó 2, nó 3. Né? Então, basicamente, é isso. Sinceramente, eu tinha visto que tinha uma opção de acessar diretamente aqui o Mongo Express. E aí, baseado nisso, a gente consegue ver as informações. Por exemplo, aqui o Tweets, né, que foi o que eu criei há pouco, né, ele mostra os dados que eu salvei aqui, inclusive, né, com o JSON, aqui com o JSON com a lista, JSON com a lista de objetos. Então, assim, a gente consegue, através da plataforma aqui, já acessar essas informações no... Aqui, eu acho que aqui, ó. Isso aqui, ó. Boa, achei. Rapidamente a gente consegue acessar o banco de dados que eu criei, no caso aqui o de exemplo Meetup, e aí a gente tem a lista de coleções também, e não precisaria ter absolutamente nada instalado na sua máquina, né? Eu tenho esse carinha aqui porque eu tenho outras aplicações que eu faço manutenção, mas só comprovando aqui que se você precisar de uma interface visual sem necessidade de instalar nada na sua máquina, a Saving Cloud também tem essa opção, né? O Mongo Express. Acho que tá bom, né? Acho que deu para ver bastante coisa aqui. E, assim, tem bastante informação, bem tranquilo. Até o pessoal da Saving Cloud me ajudou aí para eu poder fazer a conexão. O atendimento foi excelente. Maravilha, muito legal saber que o suporte está atendendo bem aqui o pessoal que está participando. Inclusive, Até para agradecer ao vocês, Renan. ao Renan, um abraço ao Renan, sempre mandando boa tarde aqui para a gente, inclusive durante o nosso meetup aqui, os nossos bate-papos, participando com a gente. Pessoal, vocês que estão participando já passaram 2 palavras aqui chave para o bônus. Então, se você perdeu essas palavras, volta um pouquinho. Depois que acabar aqui o meetup com o Rafael, você volta um pouquinho aí, resgata essas palavras, anota para poder buscar no final aqui com o nosso comercial. Nós temos 3 palavras-chave, ainda falta uma e daqui a pouquinho tá aqui para vocês, tá certo? Lembrando que esse evento é um oferecimento da Tech Guru, a sua comunidade tech. É uma comunidade onde você pode participar de grupos, tem sempre notícias, conhecimento, divulgação de conteúdo. Enfim, aqui a ideia é que você saia sabendo mais do que quando você entrou. Então, divida suas experiências e cresça, né, intelectualmente, sabendo sobre outras tecnologias e ferramentas de aplicação, certo? Então, participe dos grupos, inclusive MongoDB, que já estão disponíveis aqui na nossa descrição. WhatsApp, Telegram, Facebook, é só você clicar e já vai participar, já vai estar participando e recebendo conteúdos exclusivos. Inclusive, se você já participar, você não vai perder o próximo evento aqui com o Rafael sobre como escalar, né, o MongoDB. Nós ainda não temos uma data definida, mas provavelmente em julho já venha a ocorrer esse evento, tá certo? Fique ligadinho então para você não perder esses detalhes. A gente retorna aqui com o Rafael então para mais uma pergunta no nosso evento de hoje, que ele já demonstrou inclusive como criar e configurar um ambiente cloud MongoDB. Então, nós vamos para mais uma pergunta, que é a seguinte: o MongoDB tem suporte a SQL? Quais são os usos mais comuns deste banco de dados? O Mongo em si não tem o suporte ao SQL, ele tem uma própria engine, né, para busca, né, agregação, enfim, o Ratio Framework. Então ele não tem esse recurso, né? Aí uma pergunta bem capciosa essa, né? Quando é que você vai usar um Mongo, né, em detrimento de um banco relacional? Eu particularmente gosto do Mongo, assim, falando bem claro, assim, é quando tem um volume muito alto de escrita, tá? Porque ele fornece diversas ferramentas ali
para poder fazer uma escalabilidade horizontal, né? Então a gente consegue ganhar capacidade de processamento de maneira muito nativa, assim, né? Enquanto a gente está trabalhando ali com um Postgres da vida, né? A gente vai ter uma escalabilidade legal de leitura, mas talvez de escrita não seja adequada. Outro ponto, precisa avaliar, eu vou ter relacionamento entre entidades, né? Se você tiver relacionamento entre entidades, né, vários dados que precisam ser relacionados, aí o Mongo não vai te ofertar uma boa experiência, né? Posso dar um exemplo aqui, né, dos casos que eu usei. Por exemplo, a gente usou o Mongo para com situações transacionais, né? Então, onde não há necessidade de ficar o tempo todo movimentando os dados, ficar consultando os dados. Para efeito de auditoria, a gente usa também bastante. A gente tem uma camada de segurança e esse carinha ele bate em outros serviços para poder avaliar se a transação é uma transação segura ou não. E a gente, para auditar, para ver se está tudo certo, se de fato foi validado, verificado, a gente usa o Mongo, né, pela capacidade escrita e pela facilidade de registrar as informações, né? E também pela escalabilidade dos dados ali, né? Muito simples você pegar e salvar essas informações de maneira diferente, se necessário. Então, se a gente tiver que mudar algum provedor ali externo que faça análise de segurança, a gente consegue facilmente alterar o contrato, né, da API ali que a gente está salvando no Mongo, né, como documento, e não vai ter nenhum impacto de constraint, relacionamento, algo do tipo. Situações que eu não usaria o Mongo, né, quando você precisa ter muito controle transacional também, não faz muito sentido. Um banco, apesar que a versão 4.0, né, versão 4 do Mongo, ela tem um conceito transacional de multidocumento, né, se eu não me engano, que é bem interessante. Eu acredito que uma solução SQL, né, um Postgres, um MySQL, faça mais sentido pela capacidade, né, do ACID, né, que é bem mais, como posso dizer assim, mais testado no mercado, né, mais difundido. Então, nesse cenário eu também não optaria pelo Mongo. O Mongo é muito fácil você fazer esse tipo de aperfeiçoamento do documento, mas quando há relacionamento não faz sentido você usar, né? É melhor você usar um banco relacional. Perfeito, então, Rafael. O pessoal que está acompanhando aqui o nosso bate-papo de hoje, daqui a pouquinho a gente tem o bônus aqui, então já aproveite para ficar de olhinho aí, né, aberto nas palavras-chave que vão passando aqui durante o nosso bate-papo. Inclusive, se você não segue as nossas redes sociais, tá aí a oportunidade para você seguir as redes sociais da Saving Cloud, são todas @SavingCloud. Estamos chegando, inclusive, no TikTok com conteúdo exclusivo, né? Uma nova ferramenta para vocês poderem se aproximar um pouco mais da equipe que atende você aqui na Saving Cloud. Vai conhecer a nossa estrutura, vai saber um pouquinho mais sobre o que a gente oferece. Claro, mais de perto, que é muito importante, né? Saber quem cuida da sua aplicação, quem te atende, quem está próximo de você. Muito legal essa novidade da Saving Cloud, então aproveite, já siga lá, @SavingCloud, no TikTok e também em outras redes sociais. A gente segue aqui com o Rafael, então, em mais uma pergunta, que agora nós vamos falar do quê? Vamos ver aqui a próxima pergunta, que é em relação à memória. Vamos lá. Em relação à memória e possíveis lentidões, o MongoDB requer quantidade alta de RAM? Em relação a memória e possíveis lentidões, eu tinha até dado um spoiler, né, em relação a isso na introdução. Ele vai armazenar dados repetidos, né, muitas das vezes, com uma certa redundância. Então, evidentemente, a gente vai precisar de mais memória RAM para poder operar sobre um banco de dados Mongo, né? Então, assim, sim, então podemos dizer que vai requerer requer mais memória RAM, né? Mas, em contrapartida, ele também precisa, para evitar a lentidão, ter indexação correta, usar o sharding, né, para poder, se a gente está falando de um volume muito grande de dados, né, estou falando de 1 milhão de documentos, estou falando, sei lá, de 20, 30 milhões de documentos, né, principalmente quando você está mexendo com auditoria, por exemplo, ou
com log de aplicação ou aplicações que transacionam, né, e precisam salvar essas informações de uma maneira simples. Então, é importante ter o shard, né, para que, logicamente, os dados estejam bem localizados, né, e os interessados, né, consigam fazer essa busca de uma determinada coleção de uma maneira muito mais assertiva. Então, realmente há essa necessidade de mais investimento em memória para poder usar o Mongo, sim. Só para efeito de comparação, tá? A gente tem um servidor Mongo, um servidor Postgres, né? O Postgres hoje ele é 80%, não, 60% mais barato em relação ao Mongo, mas assim, a gente, em alguns cenários, é interessante usar o Mongo ao invés do Postgres, né? Por isso a gente mantém os dois. Mas assim, o uso de memória do Postgres, desse cluster, é bem maior do que o do Postgres. Do Mongo é maior do que o do Postgres, né? Certo, Rafael. É importante até falar para o pessoal que está acompanhando o nosso evento aqui que o Rafael fez um evento a respeito de Postgres, né, aqui na Saving Cloud no mês retrasado, eu acho. Tá disponível aqui no nosso YouTube também, você pode conferir na aba vídeos logo após o nosso evento aqui, tá certo? Então, já vai lá e confira. E para você que está participando aqui ao vivo com a gente, tem um pessoal participando aqui com a gente, tem perguntas já aqui também de pessoal no nosso chat. Você aí não fique de fora também, mande a sua dúvida, que após essa pergunta já programática aqui para o Rafael, a gente vai ler a interatividade de vocês. Então, já manda a sua pergunta aqui, e a gente já vai ler daqui a pouquinho, tá? Então, participe com a gente. A gente retorna aqui com o Rafael, então, com mais uma pergunta de número 6. De qual forma a conexão remota através do Mongo Express pode me auxiliar? Inclusive, a minha tela ainda está sendo compartilhada? Sim, tá Tá sim. aí. Eu consegui aqui achar a credencial no meu e-mail desse cluster que eu criei agora há pouco aqui, desculpa, mas agora eu consegui. E aí a gente tem acesso direto aqui, né? Apertar esse botão aqui, né? Aqui, ó. A gente abre o navegador, ou o próprio Mon Express aqui através da plataforma. A gente tem acesso a todas as informações, né? Os databases criados, né? Admin, config, local. A gente consegue ver as coleções que nós temos dentro dos bancos de dados. Aqui a gente criou do zero, né? Então não tem absolutamente nada. Mas aqui, quando a gente, né, eu mostrei para vocês já, quando a gente tem uma coleção com os dados, a gente consegue, com o Mongo Express, né, fazer análise dos dados, fazer consulta, né? Eu posso fazer uma consulta aqui por ID, né? Peraí que eu fiz besteira. Assim, ó. E aqui, isso aqui. Eu não achei, tô valendo nada, hein? Aqui, ó. Caramba. Agora fiquei na dúvida se ele vai pedir para eu fazer. Deixa eu ver aqui. Title, meetup. Não, aí não vai dar certo. Mas assim, basicamente eu consigo. Eu não sei se ele vai. Deixa eu ver se ele segue o padrão da. Isso aí de. Opa, peraí. Não. Mas basicamente esse filtro deve funcionar assim. Que seria basicamente isso aqui, né? Eu estou aqui. O Mongo Express ele pode ajudar a fazer esse tipo de consulta. Vem aqui. Talvez eu esteja fazendo de maneira inadequada lá aqui no console, mas ele fornece a opção. Deixa eu ver se eu fizer, se eu replicar exatamente. Assim, eu usei muito pouco, tá, gente? Eu usei mais realmente. Mas, assim, basicamente ele tem algumas opções aqui. Você pode consultar banco de dados, consultar collections, fazer filtros. Eu aqui, de forma burra, não sei fazer filtros. Mas, basicamente, o filtro seria algo nesse sentido aqui, que também é possível fazer aqui, mas teria que ler a documentação, né, para entender como é que ele faz. Mas é isso, dá para fazer bastante coisa com o Mongo Express, dá para manipular os dados aqui, dá para excluir.
posso deletar os dados. Então, dá para fazer bastante coisinha aqui para administrar meu banco de dados. Perfeito, então, Rafael. O pessoal que está participando aqui do nosso bate-papo, continue com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui mais perguntas de interatividade de vocês. Na verdade, vamos começar a interatividade com vocês aqui na nossa tarde. Aqui já estamos em 1 hora de ao vivo. Estamos caminhando para a última pergunta aí, a última palavra-chave. E na sequência nós vamos falar do bônus aqui para você. Quero mandar um abraço especial para quem está participando aqui com a gente nessa tarde também. Para o Fernando Garoso, que está sempre presente nos nossos meetups aqui da Saving Cloud. Fernando, bem-vindo aqui mais uma vez, tá certo? E quero mandar um abraço especial também para o senhor João de Pieri, que hoje está fazendo 83 anos. Parabéns para você. Nós vamos aqui então com mais uma pergunta, a de número 7. Como a plataforma da Saving Cloud pode contribuir para que meu MongoDB obtenha alta disponibilidade? Não, mas eu tenho que falar isso agora ou deixa para a próxima? Então, ó, nós vamos ter um evento, né, que eu comentei com o pessoal sobre esse evento. Mas se quiser dar uma passadinha aqui só para o pessoal não ir embora sem saber. Tá bom. Aqui assim, a gente tem a opção de habilitar auto-clustering, né, que basicamente seria o réplica set que eu comentei, né, que é a capacidade do Mongo de gerar uma redundância de dados, né. Então, as informações de uma instância elas podem ser replicadas em outras instâncias e aí dá uma capacidade de você fazer a implementação do CQRS, né, que é segregar operações de escrita e de leitura. Dá para você dedicar uma máquina simplesmente para relatório, enfim, aí dá para fazer muitas coisas. Só para dar um overview. Uma pincelada aí. Uma pincelada e, eventualmente, quando você trabalha com redundância, a gente está falando de alta disponibilidade. Se uma máquina cai, uma outra vai servir meus dados sem nenhum tipo de problema, além do failover automático que eu comentei, que caso a minha máquina principal ela obtenha algum problema, uma secundária ela vai ser promovida à primária e a replicação dos dados vai continuar funcionando conforme esperado, através da configuração desse réplica set no nosso cluster Mongo. Certo, Rafael, muito legal. A gente tem uma pergunta aqui da interatividade, que acredito que tenha ligação também com o tema de hoje. Na Saving Cloud, tem alguma interface, né, em relação ao MongoDB que mostre métricas da utilização do banco de dados para ele poder ter uma análise, mesmo que simples? Seria sobre algum painel que mostre? Tem sim. Deixa eu... Só um minuto aí, deixa eu carregar aqui. Perfeito. Francisco Ângelo, então nós estamos aqui providenciando para você essa demonstração. Enquanto o Rafael está se localizando ali, localizando o painel, a gente traz aqui para vocês que daqui a pouquinho tem bônus, então não perca, continue com a gente, estamos caminhando para os minutos finais do nosso meetup aqui. E nós vamos compartilhando a tela aqui já com o pessoal ao vivo. A gente consegue... ele perguntou, deixa eu só ver se eu estou... É isso mesmo, né? Basicamente tem algumas métricas aqui, né? A gente vem até aqui no nosso painel, e aí a gente vem aqui em estatísticas, né? Aí quando aperta em estatísticas, ele explode aqui as informações. Aí a gente tem o uso de CPU, né? Quanto que a gente está usando. Até deu uma barrigadinha quando eu estava brincando lá, né? Até deu uma barrigadinha ali, que ele usou um pouquinho de CPU. Né? A gente mostra aqui também a memória RAM, né? A gente tem 1 GB de limite, está usando nem 100 MB, né? Então é uma visão super legal. É bem similar ao que a gente tem no Atlas, né? Que é uma ferramenta extremamente usada no Mongo, né? É um provedor cloud, então assim, o pessoal usa em massa. Aqui na Saving Cloud também tem uma visão super legal, ele mostra tem basicamente as mesmas visualizações, né? Tanto de uso de CPU, de memória RAM, o nosso disco físico aqui, como é que ele está se comportando. Ele até deu aqui novamente uma barrigadinha, porque a gente fez as inserções na base de dados, né? Então, eventualmente, aumenta a entrada e saída ali, né? As operações de entrada e saída. Deu também uma barrigadinha aqui também nos acessos, né? Nas conexões. Ele mostra quantas conexões estão abertas ali para acessar o meu MongoDB. Né? Então, tem
essas informações disponíveis, né? Dá para tirar aqui também, ó, é bem configurável. Não quero ver rede, não quero ver de CPU, só quero ver de RAM, enfim. Dá para customizar a sua visualização, né? Aí tem enfim, aqui dá para fazer outras coisas também, aí deixa para o próximo meetup, porque a escalabilidade horizontal está diretamente ligada aí à alta disponibilidade. Perfeito, então, Rafael. Eu vou seguir aqui com o nosso bônus e a gente já retorna com você na sequência, tá certo? Até já. Até já. Pessoal, então, que está participando do nosso evento hoje, como criar e configurar um ambiente cloud MongoDB, chegou a hora de falar do bônus. Mas antes, só um recadinho para você que está acompanhando aqui, os grupos Tech Guru MongoDB já estão disponíveis, inclusive você pode participar sempre que tem meetup aqui na Saving Cloud, ao vivo com a gente, mandando a sua pergunta por lá também, é muito importante. Sempre antes do evento a gente manda o flyer, né, do nosso evento, que você pode participar aqui também com a gente, e dispor, é claro, de discussões sobre a tecnologia e também de conteúdos exclusivos sobre o MongoDB e outros grupos também que a gente tem, como WordPress, Kubernetes, MySQL, temos Postgres, enfim, vários outros. Você pode conferir tudo no site da TechGuru. Vou colocar aqui na tela para você, techguru.com.br. Se você for na aba Comunidades, você encontra lá. Nós seguimos então agora com um bônus, e só para você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo e ainda não conhece a plataforma da Saving Cloud, Rafael mostrou ali, inclusive, para o nosso querido o Francisco Ângelo, né, que está participando e mandou a pergunta aqui para a gente, mostrou como que funciona ali. É muito importante, então, que vocês contem, né, com uma plataforma robusta, com toda a tecnologia, demonstrações do que você está usando, da alta capacidade. Então, é bem legal que a gente tem esse dispositivo aqui para vocês. E não só isso, nós vamos falar agora uns diferenciais da Saving Cloud, né? Que é uma empresa especializada em soluções cloud, banco de dados, armazenamento de documentos em nuvem, né? Para facilitar a sua vida, ainda mais hoje em dia, né? Que está tudo em nuvem, né? É muito importante. E diferente das outras empresas do mesmo ramo, né? Nós aqui não precisamos fechar nenhum contrato para você utilizar os nossos serviços, não tem fidelidade, tá? É muito interessante, inclusive, porque o nosso método de pagamento é por uso e consumo. Então você vai lá, você faz a sua primeira recarga, a recarga mínima é de 50, o carregamento mínimo é de R$50, você pode fazer o mínimo, tá? Claro, você pode colocar mais valores mais altos, para você poder também ter mais acesso às aplicações da nossa plataforma. Quanto maior o seu valor, mais disponibilidade você vai ter, mais performance você vai ter. Então é muito importante que você faça isso, né? Mas o valor mínimo é de R$50 para você utilizar, testar. A gente oferece também teste grátis de 14 dias. Então é muito importante que você tenha uma ferramenta de qualidade, né, com toda a tecnologia da Gelastic Virtuoso, né, que é uma plataforma líder na América Latina, e nós, a Saving Cloud, é parceira 5 estrelas da Gelastic Virtuoso, a principal representante na América Latina. Então, assim, né, a gente está aqui trazendo um produto de qualidade para você, com diferenciais, né? E os nossos data centers também, eles ficam no Brasil, que é um diferencial, está respaldado pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você sabe que hoje em dia ter os dados resguardados e seguros é muito importante, então está resguardado. Os nossos data centers têm 2 pontos de acesso, um em Fortaleza, lá no Ceará, inclusive nossa equipe está lá essa semana para fazer manutenção. Então é muito interessante que vocês conheçam, né, a nossa plataforma e também onde os seus dados estão hospedados. Temos também pontos aqui no estado de São Paulo, temos em Campinas e em breve também teremos em Vinhedo. Olha que legal, gente. Nós também temos os nossos servidores, além de modernos, são totalmente escaláveis. O nosso atendimento é todo no Brasil, em português. Como eu disse, também está presente em toda a América Latina, temos clientes internacionais também. E temos um time de primeira no suporte técnico. O Rafael falou lá que houve o atendimento por parte do Renan, que ele gostou muito, foi um suporte muito, né, assertivo no que precisou. Então, olha só a case aqui para você também que está participando e saber um pouquinho mais, né? Nosso comercial também está aqui para te apoiar, demonstrar o melhor produto, a nossa qualidade, o que é indicado para você, junto com nossos consultores. Olha que interessante. Então, vir para a Saving Cloud é ter todo o amparo que você precisa, né, para ter aí a sua aplicação desempenhando alta disponibilidade, performance, maior tecnologia e robustez. E dito isso, é importante dizer
que o nosso bônus é exclusivo para quem está participando do nosso evento aqui hoje, né? Então, nós temos 2 bônus disponíveis no nosso evento de hoje, o bônus 1 e o bônus 2. Então, funciona da seguinte forma, vamos aos detalhes. Você carrega R$100, né, e ganha mais R$100 no bônus 1 para testar um ambiente MongoDB. Como que funciona? Esses R$100 de carregamento você pode utilizar para testar qualquer outra aplicação. Porém, o bônus em si, os outros R$100, tem que utilizar no ambiente novo MongoDB, tá certo? E a mesma coisa vale para o bônus 2, só que com valor um pouquinho maior. Carrega R$250 e você ganha mais 250. Se você for usar na mesma aplicação, olha que tudo. Você vai ter no bônus 1 R$200, né? Porque dobrou aí. E no bônus 2 você vai ter 500. Olha que maravilha. Lembrando que hoje é terça-feira e o bônus é válido até o dia 24, que é sexta-feira. Então, olha só, tem um tempo aí para você adquirir, mas se eu fosse você, eu já entrava em contato. Estou ouvindo até, inclusive, o telefone tocar aqui embaixo. Então, o pessoal está aqui querendo resgatar o bônus. É muito importante que você já chame aqui, inclusive, no nosso link da descrição, o nosso comercial, e resgate os bônus. Lembrando que é importante ter a palavra-chave, gente. Tem 3 palavras-chave. Se você não anotou, é só voltar ao início do Meetup. Se você passar ali e assistir, você vai conseguir pegar essas palavras-chave e já resgatar com o nosso comercial, tá certo? Então, é isso. Nós temos o bônus 1, que é o de R$100 e ganha mais 100, e o bônus 2, R$250 e ganha mais 250, tá certo? E o link está aqui na descrição do nosso comercial para você conversar com a nossa equipe aqui, tirar suas dúvidas, enfim, fazer orçamentos, simulações, ativar o seu teste. Fique à vontade para perguntar a elas aquilo que você tiver, né, as suas dúvidas e sanar. Isso é muito importante. Aproveite também e se inscreva, né, aqui no nosso canal do YouTube para você não perder nenhum conteúdo, como a gente estava falando com o Rafael há pouco, né? A gente vai ter mais um Meetup aqui sobre MongoDB, dessa vez como você escalar, né? Pode escalar o seu Cloud MongoDB na plataforma da Saving Cloud. O Rafael vai estar participando aqui com a gente, trazendo mais detalhes muito em breve. Então você já se inscreve para não perder. E se você puder participar dos grupos MongoDB na TechGuru, também tem os links para WhatsApp, Telegram e o Facebook. Sempre que tem evento aqui, inclusive no canal da Saving Cloud, que depois vai para o canal também da TechGuru, você é importante já estar participando desses grupos aí, tá certo? Também dispor, é claro, de muitas discussões a respeito da ferramenta e também a respeito de conteúdos personalizados aí que nós produzimos para que você tenha o máximo de conhecimento possível sobre a aplicação, tá certo? A gente retorna então aqui com o Rafael no finalzinho do Meetup, né? Vamos ver aqui se tem mais pessoal aqui. Só o Fernando Garoso agradecendo, o pessoal da Saving Cloud, sempre trazendo conteúdo de qualidade. Então, já repasso aqui para o Rafael, né, um feedback muito importante. Pode falar, Rafael, com você. Não, na verdade, queria mostrar que eu ganhei do Mongo Express. Eu descobri como é que faz a consulta aqui, se eu puder mostrar rapidinho. Pode sim, pode Na sim. verdade, ele tem as tipagens aqui do lado, né? Então, ele fornece algumas informações que eu não tinha visto. Então, como o ID ele é um Object ID, né? No banco NoSQL aqui do Mongo, eu teria que filtrar por ele, né? Então, se eu fizer um filtro aqui com um ID que não existe, não vai trazer nada. Mas aqui, ó, se tiver o ID agora, ele traz. Não fui vencido pela plataforma. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui um teste com o title, né, eu teria que colocar string. Aí ele traz os 2 registros como ITAP. Aí se eu quiser fazer um teste 2 aqui, ele traz o único registro com o teste 2 como título. Mas era isso para mostrar, né? Porque, pô, não pode passar vergonha assim, né? Tem que mostrar que sabe, né? Maravilha, tá certo. Então, Rafael, mais uma vez a gente agradece a sua disponibilidade e a sua participação aqui no nosso Meetup de hoje. A gente vai chegando ao fim a mais um evento aqui pela Saving Cloud, o primeiro, né, sobre o MongoDB. A gente agradece, então, a sua participação. Fique à vontade para falar alguma coisa. Não, eu que agradeço aí. Tive que fazer um pouco aí na correria, porque os últimos 15 dias aí acabei pegando Covid, deu uma complicaçãozinha, mas... Nós dois, né? Exato, também, né? Então, consegui rapidamente aí preparar o conteúdo pessoal e espero que a próxima vez seja mais tranquilo, a gente consiga preparar mais rapidamente e apresentar ali como escalar, como tornar o ambiente Mongo ali mais disponível para os nossos clientes aí. Muito obrigado, gente,
Boa tarde a todos aí, todos tenham um ótimo dia. Vem aí então o próximo evento. Obrigado, Rafael. Até a Eu que próxima. agradeço. Até Tchau, a tchau. próxima. Tchau, tchau. Então, esse foi o nosso evento de hoje, como criar e configurar um ambiente cloud MongoDB. Recebemos, então, Rafael de Pere, especialista back-end pela TechGuru, que trouxe aqui, deu um show sobre como criar, configurar a plataforma e trouxe detalhes sobre as vantagens diferenciais. Para você que chegou agora no finalzinho, você pode voltar até o início e assistir o evento inteiro, que inclusive tem bônus disponível para você. A gente agradece sempre a interatividade de todos, todo mundo que participou, interagiu com a gente. É muito importante que vocês estejam com a gente prestigiando todos os nossos eventos, tá certo? Lembrando que, é claro, se você quer conferir outros eventos, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Inclusive, deixe seu gostei aqui no nosso Meetup de hoje para que ele chegue a mais pessoas, né? É sempre bom compartilhar conhecimento com quem busca por isso, não é mesmo? Enfim, agradecemos então a sua participação e esperamos ver você num próximo evento. O nosso evento, inclusive, fica disponível na íntegra depois aqui no YouTube da Saving Cloud e lá no YouTube também da TechGuru. E os recortes, é claro, também saem aqui ao longo do mês e também nas redes sociais da Saving Cloud, todas elas, @SavingCloud. Prestigie a gente no TikTok também, estamos chegando lá, é @SavingCloud, tá certo? Obrigado a você, então, que acompanhou, obrigado, Rafael, e até o próximo programa.